Há momentos na vida em que o esforço parece não ser suficiente. Você se dedica, trabalha, estuda, faz o que acredita ser o certo. E mesmo assim, algo invisível parece segurar o fluxo da prosperidade. É como se houvesse uma força sutil, silenciosa, que impede o avanço. Essa sensação não é apenas financeira. Ela toca o campo emocional, espiritual e até físico. Muitos sentem isso, uma tensão quase imperceptível com o dinheiro, como se houvesse sempre algo a provar, a conquistar, a corrigir. Mas o que poucos percebem é que a prosperidade não começa na conta bancária. Ela nasce no campo invisível que envolve cada pensamento, cada emoção e cada batimento do coração. Prosperidade é uma frequência, não um evento, não um acaso. É o reflexo de uma coerência profunda entre mente, emoção e o campo eletromagnético pessoal que cada ser humano emite a todo instante. Joe Dispenza explica que o campo não responde ao que você quer, mas ao que você vibra. Enquanto a mente pede abundância, o corpo muitas vezes vibra medo. Enquanto os pensamentos afirmam "eu sou próspero", o coração ainda pulsa insegurança. E é essa distância, essa incoerência vibracional, que interrompe o fluxo natural do universo. Há uma dor silenciosa em quem sente que está fazendo tudo certo e ainda assim nada muda. Essa dor não é fracasso, é apenas o sinal de que há um descompasso energético entre o que se deseja e o que se sente. Porque desejar é mental, vibrar é corporal, prosperar é quando ambos se tornam um só. E é nesse ponto que a ciência se encontra com a espiritualidade. Bruce Lipton ensina que as crenças subconscientes moldam o comportamento celular. Cada célula do corpo responde às emoções que você sustenta diariamente. Se o corpo aprendeu a viver em alerta, a vibrar na falta, ele continuará criando experiências que confirmem essa frequência. O mundo externo é apenas o reflexo biológico das crenças internas. Imagine tentar sintonizar uma estação de rádio usando o canal errado. O som está lá, o sinal está no ar, mas você não o ouve porque a frequência não corresponde. Assim acontece com a prosperidade. Ela não desapareceu. Ela está disponível, vibrando em um campo onde o medo não tem domínio. Mas enquanto sua energia permanecer desalinhada com esse campo, o sinal continuará distorcido. Os resultados continuarão fragmentados. Prosperar não é pedir mais. É ajustar o dial interno até que corpo e mente emitam o mesmo som, a mesma música, a mesma vibração de abundância. E é aqui que o verdadeiro despertar começa, quando você entende que o dinheiro não é o problema, mas o espelho. Ele apenas reflete a coerência, ou a incoerência, que habita o seu interior. Prosperidade não é conquista, é consequência. É a tradução física de um estado vibracional de confiança, amor e entrega. Quando essa frequência se estabiliza, o campo responde, sempre. Porque o campo é inteligente e ele reconhece quando a sua vibração é real. Nos próximos instantes, você será conduzido a compreender a lei espiritual que sustenta esse processo, a lei da coerência. Ela é o princípio invisível que, quando compreendido e vivido, recalibra o seu campo interno e destrava o fluxo natural da prosperidade. Não se trata de acreditar mais, trata-se de sentir diferente, porque o universo não responde à força da vontade, mas à estabilidade da vibração. A lei da coerência. O campo só responde ao que você sente, não ao que você deseja. A mente humana foi condicionada a acreditar que prosperar depende do quanto se deseja, do quanto se foca, do quanto se luta para alcançar. Mas o campo espiritual não entende o esforço. Ele não decifra intenções mentais. Ele responde à vibração silenciosa que o corpo emite o tempo todo. O universo não lê palavras, nem pensamentos isolados. Ele percebe a assinatura eletromagnética que você sustenta em cada célula, em cada emoção. A verdadeira comunicação com o campo acontece muito além do pensamento positivo. Ela acontece no espaço entre o que você pensa e o que realmente sente. Joe Dispenza explica que o coração e o cérebro são como dois instrumentos de uma mesma orquestra vibracional. O pensamento cria a intenção,
mas é a emoção que cria a atração. Quando esses dois centros entram em coerência, o corpo se torna um transmissor poderoso, capaz de alterar a própria realidade. Mas quando a emoção contradiz o pensamento, a mensagem se perde. É como tentar enviar uma frequência clara, enquanto o corpo transmite ruído, medo, urgência ou necessidade. E nessa dissonância, a prosperidade não encontra caminho para se manifestar. A incoerência vibracional é sutil. Muitas vezes, ela se esconde sob palavras espirituais, sob afirmações positivas, sob o esforço de parecer confiante. Mas o campo não é enganado pela linguagem. Ele capta a verdade energética. E a verdade vibracional de quem ainda teme não ter o suficiente cria um campo instável, desconectado. Por isso, o dinheiro não vem com esforço, nem com fé forçada. Ele vem com estabilidade emocional, com coerência entre o que se deseja e o que se sente. Prosperidade não é foco. Prosperidade é ressonância. Quando o corpo vibra medo, ele interrompe o circuito eletromagnético da abundância. Essa ruptura é imperceptível, mas real. É o momento em que a energia do desejo se transforma em tensão e a tensão em bloqueio. Prosperar é aprender a sustentar uma vibração estável, mesmo quando a realidade ainda não mudou. É permanecer em paz dentro da ausência, porque a paz é o que cria o espaço onde o novo pode surgir. O segredo não está em lutar contra o medo, mas em observá-lo com consciência. Quando você nota um instante de contração, aquela sensação de escassez que surge ao pensar nas contas, na comparação ou na urgência, é nesse momento que o campo oferece a oportunidade de realinhamento. É nesse instante que você pode retornar à coerência. A respiração se torna o fio que reconecta corpo e mente, e cada inspiração e expiração em ritmo equilibrado restaura a vibração de presença. A prosperidade é sensível à coerência. Ela se aproxima de quem vibra em estabilidade emocional e se distancia de quem vibra em desespero magnético. Não por punição, mas por correspondência. O campo reflete aquilo que é constante, não aquilo que oscila. Por isso, não se trata de pensar diferente, mas de sentir diferente. Quando o corpo aprende a sustentar a emoção da abundância, mesmo na ausência de provas externas, o campo reconhece esse novo padrão e começa a reorganizar a realidade. O campo é um espelho líquido. Ele reflete exatamente o que vibra diante dele. Se o reflexo está distorcido, é porque a superfície interior ainda está agitada. Quando a emoção se acalma, o reflexo se torna nítido. E nesse instante de alinhamento, a prosperidade deixa de ser um ideal distante e passa a ser uma resposta natural do universo à frequência que finalmente aprendeu a permanecer em paz. O erro invisível da mentalidade de carência espiritual. Há uma forma silenciosa de escassez que passa despercebida até mesmo pelos buscadores mais conscientes. É a carência espiritual disfarçada de fé. Ela aparece quando alguém acredita estar vibrando alto, recitando palavras de abundância, visualizando um futuro próspero, mas no fundo usa essas práticas como uma tentativa de compensar o medo de fracassar. Essa carência é invisível porque veste a linguagem da espiritualidade, mas mantém a vibração da falta. E o campo quântico, que responde apenas à verdade energética, continua em silêncio diante dessa incoerência. Joe Dispenza ensina que o corpo é a extensão física do inconsciente. Ele guarda, em sua química, as memórias emocionais de tudo o que já foi sentido, vivido, repetido. Mesmo quando a mente afirma "sou abundante", se o corpo ainda vibra em alerta, o campo percebe a dissonância. O corpo é como uma antena, transmite o que sente, não o que o pensamento tenta impor. E enquanto essa diferença persistir, o fluxo da prosperidade permanecerá bloqueado, não por castigo, mas por incompatibilidade vibracional. A mente pode desejar o novo, mas o corpo ainda vive o passado. Ele carrega os traços de anos de medo, de repetições de escassez, de crenças herdadas sobre o dinheiro e o merecimento.
E cada uma dessas impressões cria uma assinatura eletroquímica que molda o campo energético pessoal. É por isso que o universo não responde a palavras, mas a coerência emocional. Ele não lê intenções intelectuais, ele sente frequências. Quando o corpo ainda não acredita na nova realidade, o campo simplesmente não tem referência para manifestá-la. O ponto mais profundo dessa compreensão é perceber que a verdadeira transformação não acontece quando você tenta forçar o corpo a acreditar, mas quando você o envolve em sensações reais de segurança e gratidão. A mente pode repetir, sou próspero 1000 vezes, mas uma única emoção genuína de gratidão vale mais do que todas as palavras. Gratidão é a linguagem biológica da confiança. Ela comunica ao corpo que está seguro, e um corpo seguro vibra em abundância. Prosperidade é, antes de tudo, um estado químico de tranquilidade interior. A espiritualidade prática não é fuga da realidade, é integração. É olhar para o corpo como o altar, onde suas crenças são oferecidas ao campo quântico. Quando esse altar está tomado de medo, a oferta vibracional é recusada, não por punição, mas por falta de correspondência energética. O universo não julga, apenas responde. E o que ele devolve é sempre uma imagem fiel do que está sendo transmitido. O erro invisível da carência espiritual é tentar mudar o campo sem mudar o corpo. É querer reescrever a realidade enquanto as emoções continuam presas nas antigas histórias. Mas quando o corpo é incluído no processo, quando ele é convidado a sentir a abundância, como se ela já fosse real, algo muda profundamente. A mente deixa de ser uma voz isolada e se torna parte de uma orquestra coerente. O campo reconhece essa nova harmonia, e quando ele reconhece, responde. A prosperidade começa a se manifestar de forma natural, sem esforço, sem urgência. Ela surge como uma consequência da coerência entre pensamento, emoção e presença. Porque, no fim, o corpo é o verdadeiro mediador entre o visível e o invisível. É nele que a prosperidade se torna possível. É nele que a abundância deixa de ser conceito e se transforma em experiência viva. O ponto quântico da rendição consciente. Existe um instante em que todo esforço precisa cessar, não por desistência, mas por compreensão. É o ponto em que se percebe que o controle não cria abundância, apenas tensão. O desejo genuíno de prosperar é natural, mas o apego ao resultado cria uma vibração de urgência que bloqueia o fluxo. Prosperidade não floresce na pressão, floresce na rendição. Rendição não é abandonar o sonho, é libertar a energia do controle. É confiar que o campo sabe o caminho melhor do que a mente. Joe Dispenza descreve esse estado como o momento em que o ser humano se torna energia pura de criação. Quando a pessoa sustenta uma vibração elevada, amor, gratidão, confiança, sem depender de evidências externas, o campo quântico reorganiza a realidade ao redor dessa nova frequência. É como se o universo esperasse o instante em que você deixa de observar a ausência para finalmente manifestar a presença. A energia da rendição dissolve a resistência invisível que o medo constrói. Quanto mais você observa a ausência do dinheiro, mais o campo reforça a ausência. Não porque ele queira provar algo, mas porque ele responde exatamente àquilo em que sua atenção repousa. A física quântica descreve isso como o colapso da onda. A realidade se forma onde a observação se fixa. Se o foco está na falta, é a falta que se manifesta. O campo é neutro, mas a emoção que o acompanha define o resultado. A rendição consciente nasce quando você muda o olhar, quando deixa de observar o que está faltando e passa a observar o que já flui. Quando a percepção se desloca da ausência para o movimento. Essa mudança parece sutil, mas cria uma transformação vibracional profunda. É o instante em que o observador se torna parte do fluxo, em vez de tentar controlá-lo. E é aí que a prosperidade se aproxima, porque o campo reconhece a vibração da confiança. O ponto quântico da rendição é um espaço de silêncio interior. É ali que o campo se reorganiza, porque ali a vibração se estabiliza. A ausência de controle abre espaço para o imprevisível, e o imprevisível é o território da criação. O universo atua no invisível,
E quanto menos a mente interfere, mais a energia se expande. Prosperidade é a consequência natural de quem aprendeu a permanecer em estado de confiança, sem expectativa. O campo é como um rio. Quando alguém tenta controlá-lo, ele se torna intransponível. Mas quando alguém se torna parte da água, o rio conduz. A energia da rendição faz exatamente isso. Transforma o controle em movimento, a ansiedade em fluidez. O fluxo da prosperidade não precisa ser empurrado, ele apenas precisa ser acompanhado. A rendição consciente não é um conceito espiritual distante. É um ato cotidiano de fé silenciosa. É perceber que toda tentativa de controle é, na verdade, uma confissão de medo, e que a verdadeira abundância começa quando o medo cessa de comandar o olhar. Prosperar é permitir que o universo cumpra a parte dele, enquanto você permanece em coerência vibracional, estável, confiante. Nesse estado, o campo responde com precisão e o invisível se traduz em forma, tempo e matéria. Prosperar, então, é o resultado natural de uma mente que se entrega sem desistir, de um coração que confia sem cobrar e de um corpo que aprendeu a vibrar presença mesmo diante da incerteza. Esse é o ponto quântico da rendição. É onde a prosperidade deixa de ser um desejo e se torna uma consequência inevitável. Prosperar é alinhar-se à frequência da entrega inteligente. Tudo o que foi compartilhado até aqui conduz a um mesmo princípio. Prosperar é alinhar-se à coerência entre mente, emoção e presença. Quando o pensamento cria a intenção, o coração sustenta a emoção e a consciência mantém a presença. O campo reconhece essa harmonia e responde. Prosperidade não é uma conquista da mente, é uma expressão natural de quem aprendeu a vibrar no mesmo compasso da vida. Joe Dispenza chama isso de estado de coerência quântica. É o momento em que a energia se torna estável o suficiente para gerar novas realidades. Neville Goddard, de outra forma, descreve o mesmo fenômeno. A imaginação é o útero de toda a criação. Essa frase carrega uma verdade profunda. A prosperidade nasce primeiro como sensação e só depois como forma. É uma emoção sustentada, uma vibração constante, uma presença silenciosa. Quando a mente imagina e o corpo acredita, o campo obedece. A verdadeira abundância não é o acúmulo de recursos, mas o domínio de uma vibração. É quando você não depende mais das circunstâncias para sentir plenitude. É quando a consciência se torna o centro de gravidade da própria vida. Prosperar, nesse sentido, é viver com o coração em repouso e a mente desperta. É permanecer íntegro, mesmo quando o mundo vibra em medo. O campo quântico responde ao estado de ser, não à intensidade do querer. Ele não entende pressa, ele entende estabilidade. Quanto mais o ser humano tenta controlar o resultado, mais ele afasta a manifestação. Mas quando aprende a sustentar uma vibração de entrega, firme, confiante e tranquila, o campo reorganiza tudo ao redor dessa nova frequência. A prosperidade se manifesta onde há coerência, não onde há urgência. A abundância é uma consequência natural da vibração da fé. Não a fé cega, mas a fé que nasce da experiência interior de estar em sintonia com o universo. Essa fé não pede, ela permite. Não cobra, ela confia. E é nesse estado de permissão consciente que as portas da manifestação se abrem sem esforço, porque não há mais resistência. Ser o experimento vivo da prosperidade é viver alguns dias como se a abundância já fosse natural, não como um exercício de imaginação, mas como um modo de ser. É observar os pequenos sinais do campo, as sincronicidades, os encontros, as oportunidades, e reconhecê-los como respostas à sua nova vibração. Quando o interior muda, o exterior se reorganiza para refletir essa mudança. O dinheiro, nesse contexto, deixa de ser o objetivo e se torna apenas uma tradução física de uma mente coerente. Ele é o reflexo de uma consciência que aprendeu a permanecer inteira, mesmo diante da incerteza. Prosperar é viver sem se fragmentar. É manter a coerência quando tudo ao redor parece duvidar. Porque o verdadeiro poder não está em criar riqueza,
mas em sustentar a vibração da paz que a atrai. A prosperidade é, portanto, um estado de alinhamento, um acordo silencioso entre o visível e o invisível. Ela acontece quando o coração confia, a mente se aquieta e a consciência permanece presente. Nesse ponto de equilíbrio, a energia se transforma em forma, o invisível se torna matéria e o fluxo da vida começa a trabalhar a seu favor. Prosperar é viver em comunhão com o campo. É perceber que o universo nunca deixou de responder. Apenas esperava que você vibrasse na mesma frequência da entrega inteligente. Se este conteúdo ressoou com você, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Isso ajuda a expandir essa mensagem e a alcançar outras pessoas que também estão prontas para despertar para a prosperidade interior. Sua presença aqui faz parte dessa rede de consciência em expansão.